Durante décadas, o silêncio prevaleceu. Rochus Mies, o último guarda-costas de Adolf Hitler, viveu como um homem comum em Berlim, carregando consigo segredos que poderiam mudar a forma como enxergamos um dos capítulos mais sombrios da história. Ele afirmava ter sido apenas um soldado, alguém que cumpria ordens, mantendo-se afastado das decisões políticas e dos crimes que devastaram a Europa. Mas documentos e relatos descobertos no fim de sua vida indicam que Mies nunca foi apenas uma sombra silenciosa. Ele estava lá, a poucos metros dos momentos que definiram o destino de milhões. E o que guardou para si pode ser mais perturbador do que qualquer versão oficial. Antes vamos conhecer quem foi esse homem, como ele entrou no círculo íntimo do ditador e o que o silêncio dele realmente escondia. Ao longo do caminho, veremos bastidores nunca revelados em detalhes, polêmicas sobre sua lealdade e as contradições que marcaram sua vida. E quando chegarmos à revelação final, entenderemos por que Mies escolheu carregar esse peso até seus últimos dias. Rochus Mies nasceu em 1917, em uma Alemanha ainda marcada pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pelo caos econômico da República de Weimar. Órfão desde cedo, foi criado pelos avós. Como muitos jovens de sua geração, buscava pertencimento, estabilidade e um propósito em meio a uma sociedade dilacerada pela crise. Encontrou tudo isso nas fileiras da SS, em 1937. Para um rapaz de 20 anos, vestir aquele uniforme representava segurança financeira, identidade e um futuro previsível em um país que ainda se levantava da ruína. Mas sua vida mudaria de forma abrupta. Em 1938, Mies foi selecionado para integrar a Leibstandarte SS Adolf Hitler, uma unidade de elite destinada a proteger o líder do regime nazista. Não era uma missão comum. Aqueles homens precisavam demonstrar lealdade incondicional, disciplina implacável e resistência física. Não bastava apenas proteger. Eles eram parte do palco, sempre visíveis, sempre vigilantes, garantindo que a figura de Hitler permanecesse cercada de poder e invulnerabilidade. Aos 23 anos, Mies já fazia parte do núcleo mais próximo de Hitler. Não apenas como guarda-costas, mas como operador de comunicações pessoais. Isso lhe dava acesso a conversas, ordens e informações que poucos fora da cúpula poderiam escutar. Era ele quem mantinha as linhas seguras, quem transmitia mensagens militares e quem, dia após dia, se movia nos mesmos corredores que as figuras mais temidas do Terceiro Reich. Esse papel, embora técnico na superfície, colocava-o em posição de testemunhar segredos de Estado e bastidores que raramente vieram à tona. Mies estava presente nos principais quartéis generais de Hitler, no Reich Chanceler em Berlim, no Bergamo nos Alpes Bávaros e, principalmente, na Toca do Lobo, na Prússia Oriental. Em julho de 1944, sobreviveu ao atentado fracassado liderado por Klaus von Stauffenberg, um dos episódios mais conhecidos da resistência alemã. A explosão, que quase matou Hitler, fez com que o círculo de confiança se fechasse ainda mais, e Mies se manteve entre os poucos com acesso irrestrito. O curioso é que, após a guerra, Mies sempre se apresentou como alguém que apenas fazia seu trabalho, sem saber de nada. Declarava não ter ouvido Hitler mencionar o Holocausto e dizia que sua função era técnica, sem envolvimento em crimes. Mas é justamente essa aparente distância que levanta dúvidas. Como alguém que estava a metros das salas onde se tomavam as decisões mais brutais poderia alegar ignorância total? E mais, por que, ao longo de sua vida, Mies descreveu Hitler não como um ditador cruel, mas como um chefe exemplar, alguém com quem conviveu quase como em um ambiente de escritório? A contradição se torna ainda mais gritante quando lembramos de sua rotina. No bunker subterrâneo de Berlim, nos últimos dias de abril de 1945, Mies estava lá. Escutou os gritos, sentiu os tremores da artilharia soviética e foi testemunha direta da atmosfera de paranoia que consumia Hitler e seus seguidores. Foi um dos últimos a vê-lo com vida. Estava a poucos metros quando Hitler e Eva Braun tiraram a própria vida. E foi ele quem viu os corpos sendo carregados, envoltos em cobertores, até o jardim da chancelaria, onde seriam queimados. A vida de Mies não terminou naquele bunker. Ele sobreviveu, foi capturado pelo Exército Vermelho e passou quase 10 anos em campos de prisioneiros soviéticos. Quando finalmente voltou para Berlim, viveu uma vida aparentemente banal, como comerciante. Mas sua história, inevitavelmente, o acompanhava. Durante décadas, recusou entrevistas. Até que, já idoso, resolveu falar. Publicou um livro, deu declarações à imprensa internacional e se apresentou como o último testemunho vivo da intimidade de Hitler. Mas essas declarações não trouxeram arrependimento. Pelo contrário, Mies manteve um tom quase nostálgico, lembrando de Hitler como alguém disciplinado,
Um homem de hábitos simples, um chefe que o tratava com respeito. Nunca houve um pedido de desculpas. Nunca houve reconhecimento de culpa. Apenas a insistência de que ele era um soldado como qualquer outro. Esse contraste entre silêncio, lealdade e ausência de remorso é o que torna Rochus-Smith tão enigmático. Por trás da fachada de funcionário obediente, resta dúvida. O que ele realmente sabia? O que escolheu esconder? E, sobretudo, o que o fez carregar esse fardo até os últimos dias de sua vida? É nesse ponto que surge o mistério que mudou tudo. Quando finalmente quebrou o silêncio, Rochus-Smith parecia determinado a construir uma narrativa muito específica. Em entrevistas e no livro autobiográfico que publicou em 2008, apresentou-se como um funcionário leal, alguém que só estava lá e que não tinha nada a ver com as atrocidades cometidas pelo regime. Repetia a mesma frase em diferentes contextos. Não sabia de nada, não ouviu nada, não viu nada. Mas é aqui que os pontos começam a se contradizer. O homem que afirmava ignorância absoluta era o mesmo que passou 6 anos acompanhando Hitler de perto, participando de reuniões, organizando ligações de guerra, monitorando comunicações que, em muitos casos, carregavam informações vitais sobre massacres, estratégias militares e repressões violentas. É difícil acreditar que alguém em sua posição não tivesse ao menos uma noção do que estava acontecendo. Pesquisadores que analisaram seus relatos notaram um padrão. Mies falava com riqueza de detalhes sobre a rotina de Hitler, seus horários, preferências alimentares, hábitos pessoais, mas se esquivava quando surgiam perguntas sobre deportações, campos de concentração ou ordens de extermínio. O silêncio seletivo se tornou a marca de suas memórias. Essa seletividade não parecia fruto de esquecimento, mas de uma escolha consciente: preservar a imagem de um chefe humano e, ao mesmo tempo, blindar a si mesmo de qualquer acusação direta. Entre os episódios que ele descreveu, há momentos que soam reveladores justamente pelo que não foi dito. Mies recordava, por exemplo, da noite em que Goebbels levou seus 6 filhos pequenos para o bunker. Ele lembrava da expressão de calma da senhora Magda Goebbels, mesmo quando já estava decidido que as crianças não sobreviveriam à queda de Berlim. Em sua narrativa, tudo parecia tratado com uma frieza quase administrativa. Mas o detalhe perturbador estava na naturalidade com que ele descrevia o ambiente, como se testemunhar família se preparando para o fim fosse apenas mais um dia de trabalho. Outro ponto controverso está em seu relato sobre os últimos momentos de Hitler. Mies dizia ter escutado o barulho abafado do disparo dentro do aposento privado, mas, ao ser questionado, negava ter visto o corpo diretamente. Ainda assim, mencionava ter presenciado os ajudantes carregando os corpos de Hitler e Eva Braun até o jardim da chancelaria. Para muitos historiadores, esse tipo de contradição, dizer que não viu, mas depois fornecer detalhes do transporte e da cremação, indica que Mies controlava cuidadosamente a versão que queria deixar registrada. O mais inquietante, porém, não estava apenas no que ele dizia, mas no tom com que dizia. Em vez de pesar, arrependimento ou revolta, Mies descrevia Hitler quase como um patrão respeitável. Em uma de suas falas mais polêmicas, declarou: "Ele era meu chefe. Não era um monstro para mim." Essa frase soou como um soco no estômago para sobreviventes do Holocausto e para estudiosos da Segunda Guerra. A aparente normalização de um ditador responsável por milhões de mortes transformou Mies em alvo de críticas intensas, acusado de perpetuar uma versão branda e revisionista da história. Ainda assim, ele não deixava de oferecer detalhes valiosos. Relatou, por exemplo, como Hitler passava horas em silêncio nos últimos dias, sentado em sua cadeira, os olhos fixos em mapas que já não faziam sentido. Descreveu a tensão claustrofóbica no bunker, a paranoia com espiões, a sensação de que todos ali sabiam que estavam participando de um teatro cujo desfecho era inevitável. Em suas palavras, o ar parecia pesado, impregnado de desesperança. Mas a pergunta que não cala é: se Mies realmente não sabia de nada, como conseguiu sobreviver ao pós-guerra sem ser responsabilizado, quando tantos outros foram julgados e condenados? Alguns pesquisadores apontam que sua função técnica o protegeu. Outros acreditam que sua versão cuidadosamente construída ajudou a moldar a percepção pública. E há ainda quem sustente que Mies guardou para si informações cruciais, reveladas apenas em conversas privadas, confidências que nunca chegaram a ser documentadas por completo. O fato é que, até seus últimos dias, Mies manteve o mesmo tom de lealdade. Falava com orgulho de ter sido o último homem a deixar o bunker vivo, como se isso fosse uma medalha de fidelidade. Para ele, Hitler não era um criminoso, mas um líder traído pelas circunstâncias. Essa visão não apenas dividiu opiniões, mas também deixou um rastro de perguntas incômodas. O que realmente Rochus-Smith escondeu?
Por que insistiu em proteger a imagem de um homem que arrastou o mundo para a guerra? E o mais inquietante, será que sua versão ainda oculta detalhes que poderiam reescrever partes da história? As respostas para essas perguntas não estão em documentos oficiais, nem em discursos políticos. Estão nas contradições da própria memória de Mies, e é nesse ponto que sua revelação mais perturbadora surge, não no que disse, mas no que deixou de dizer. Durante anos, Rochus Mies sustentou a mesma versão, a de um funcionário leal, que nada sabia, nada via e nada tinha a ver com os crimes do regime. Mas, pouco antes de sua morte, algo aconteceu que desmontou essa fachada. Um documento secreto, escrito de próprio punho, viria à tona para expor um lado do guarda-costas que o público jamais conheceu. Esse documento foi encontrado por acaso, mais de uma década após sua morte, em um antigo apartamento onde Mies havia morado. Escondido dentro de uma caixa metálica hermeticamente selada, repousava um envelope amarelado pelo tempo, datado de 2012, poucos meses antes de seu falecimento. As primeiras palavras escritas ali foram suficientes para gelar o sangue de quem o leu: "Não posso mais me calar." A carta seguia em um tom que contrastava brutalmente com as entrevistas e o livro que Mies havia deixado ao público. Ali, sem câmeras, sem editores e sem plateia, ele admitia que mentiu, que construiu uma imagem falsa para se proteger, e que as memórias que carregava o atormentaram até o fim da vida. O que vinha em seguida era ainda mais sombrio. Mies descrevia execuções sumárias de opositores e traidores, muitas vezes enterrados vivos em locais remotos. Segundo ele, o próprio Hitler, em alguns momentos, assistia a cenas por trás de vidros blindados. Uma frase atribuída ao ditador ecoava na mente de Mies: "A justiça dorme melhor debaixo da terra." O ex-guarda-costas também falava sobre experiências com veneno conduzidas a mando de Hitler. Detalhava como prisioneiros eram submetidos a testes cronometrados, enquanto Hitler anotava observações friamente. Mies alegava não ter participado diretamente, mas admitia ter presenciado. E esse detalhe, para muitos historiadores, é suficiente para derrubar a narrativa de que ele era apenas um espectador inocente. Mas talvez a passagem mais perturbadora da carta fosse a que envolvia uma jovem. Mies relatou que a garota havia sido oferecida a Hitler por um oficial como prova de lealdade. Dias depois, foi encontrada morta em uma floresta próxima ao refúgio do ditador. O relatório oficial registrava um ataque inimigo. Mies, porém, escreveu acreditar que a morte fora ordenada por Hitler, um segredo abafado nos arquivos internos da SS. Essas descrições, somadas, expunham não apenas a crueldade de Hitler, mas também a cumplicidade silenciosa daqueles que estavam ao seu redor. Mies reconheceu, por fim, que o silêncio também era uma forma de culpa. Em suas palavras: "Menti para me proteger. Mas o silêncio é um tipo de culpa. Que a verdade seja conhecida, ainda que tarde demais." A descoberta da carta dividiu especialistas. Alguns consideraram o documento uma bomba histórica, capaz de reabrir debates sobre a real extensão do envolvimento de Hitler em execuções e experimentos. Outros pediram cautela, ressaltando a necessidade de autenticação rigorosa, já que o material dessa magnitude poderia facilmente ser alvo de falsificações ou manipulações. Ainda assim, há elementos que apontam fortemente para sua autenticidade. O estilo de escrita, o tipo de papel, a tinta e até o método de preservação, cuidadosamente planejado para resistir ao tempo, indicam que Mies queria que esse relato fosse encontrado apenas após sua morte. Como se finalmente tivesse decidido se livrar do fardo da memória, mas sem enfrentar as consequências em vida. Essa carta não é apenas um registro histórico. Ela é, acima de tudo, um retrato humano de um dilema moral. Até que ponto o silêncio transforma alguém em cúmplice? Mies passou décadas negando qualquer envolvimento, vivendo tranquilamente em Berlim após a guerra, dando entrevistas e até autografando cópias de seu livro. Mas, no fim, deixou registrado aquilo que não teve coragem de admitir em público. O impacto dessa revelação vai além do próprio Mies. Ela levanta uma questão que ecoa até hoje. Quantas histórias foram escondidas em cartas, diários e cofres que jamais foram abertos? Quantas verdades ainda permanecem enterradas junto com aqueles que serviram de perto a um regime construído sobre segredos e medo? O último guarda-costas de Hitler morreu sem pedir perdão, sem confissão pública, sem arrependimento. Mas, de certa forma, a carta foi sua última palavra. Não como um pedido de desculpas, mas como um fardo lançado ao futuro. Como se dissesse: agora é com vocês. Eu não disse em vida, mas não pude levar esse peso para sempre. E aqui está o ponto mais inquietante. Se até o homem mais próximo de Hitler manteve por tanto tempo segredos desse nível,
Quantos outros ainda permanecem escondidos nos arquivos esquecidos da história?